Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Você que já está acostumado aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Você que não está acostumado, também seja bem-vindo. Se inscreva aí, dê um like, curta aí esse vídeo, já aproveita e compartilha com as pessoas, porque você sabe, nós estamos na série de fazer uma reflexão sobre um capítulo da Bíblia e hoje nós vamos concluir a segunda epístola, a segunda carta de Pedro. Pelos vídeos anteriores você já percebeu que nós estamos meditando nesses capítulos, na carta de Pedro, e nós aqui vamos terminar hoje a carta de Pedro, que é o capítulo 3. O estudo de hoje ele vai se pautar em uma pergunta muito importante. A pergunta é: como devemos viver em santa piedade? Pois é. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, e já no verso 2, vamos fazer a leitura e vamos tirar as primeiras informações para podermos refletir na meditação e na reflexão de hoje. Vamos ler então? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. É óbvio que Pedro ele está dando uma luz aqui para o público pelo qual ele está escrevendo essas duas cartas. O público que ele está escrevendo essas duas cartas são 5. Eles moravam em Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e Bitínia, todas elas localizadas na Turquia. Hoje elas não existem, são apenas restos, Os arqueólogos ali encontram os restos dessas cidades, elas não existem. Mas Pedro ele está escrevendo para os seus colegas, seus amigos, seus irmãos judeus que aceitaram Cristo como Messias, ou os os não-judeus que aceitaram Cristo como seu Salvador. E Pedro está fortalecendo a fé dos irmãos e protegendo-os das ameaças das pessoas que traziam uma outra mensagem. Então, aqui no verso 2, Pedro ele já abre com 2 ensinamentos básicos. Pedro ele diz para que o povo preste atenção nas palavras dos profetas, que é o espírito de profecia, e nos mandamentos de Deus. Isso é muito notório. Mas ele também não esquece de que durante esse período existem pessoas que vão atrapalhar o público, pelo qual Pedro estava se direcionando, poderia ser confundido, eles seriam atrapalhados por pessoas más. O verso 3, ele nos ensina quem são essas pessoas. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Aqui está. Pedro está dizendo que para guardar os mandamentos de Deus, manter as palavras dos profetas, nós vamos prestar atenção em um grupo de pessoas que são chamados de escarnecedores. O escarnecedor, de acordo com Pedro, ele não vive de acordo com o que a gente imagina que deveria viver. Ele vive de maneira passional. Aqui está escrito que ele vive conforme as suas paixões. Então, se ele tem vontade de fazer isso, ele faz. Se ele tem vontade de fazer aquilo, ele faz. Pedro está sendo muito claro. Mas aqui Pedro, no verso 4, ele vai explorar necessariamente o que é que eles vão fazer. Ele vai dar uma identidade a esses escarnecedores. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, os escarnecedores, eles eram judeus que aceitavam Deus como Criador. Mas provavelmente eles estavam tentando desestabilizar, desacreditar
as palavras dos discípulos, desde a primeira carta de Pedro até essa daqui. Pedro insiste, vocês estão ouvindo essas pessoas. Vocês devem ouvir as palavras dos profetas e a lei de Deus. Isso é muito claro. Pedro ficou tão irritado com essas pessoas que ele acabou escrevendo um dos versos mais famosos da Bíblia, que está no verso 8. Lá diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, essa passagem você já ouviu com certeza em algum sermão, alguma reflexão. É muito legal a gente pensar que para Deus essa noção de tempo não é como para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Para você fazer aniversário, você precisa esperar o planeta Terra dar uma volta em torno do Sol. Para o planeta Terra dar uma volta completa em torno do Sol, isso demora 365 dias. Mas, se você morar em Marte, você vai fazer aniversário depois de 665 dias. É muita coisa. Para Deus, ele podia dar uma volta no Sol em um dia. Ou seja, a noção de tempo que nós somos limitados, Deus não é limitado. Por isso que Pedro ele começa dizendo, gente, Deus ele não é limitado a tempo. E mais, olha que pérola, o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que coisa linda! Pedro está explorando o aspecto do amor, onde Deus não é preso ao tempo e mesmo assim ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Mas junto com o amor, Pedro ele também traz uma outra faceta, um outro lado da identidade de Deus, que é a justiça. No verso 10 nós lemos: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo que Deus se preocupa com as pessoas e vai destruir as coisas. Nós, às vezes, vivemos o contrário, né? Nós queremos as coisas e, se der, a gente até destrói as pessoas. Isso é horrível. Deus está aqui sendo muito bem desenhado por Pedro. Pedro está dizendo, Deus quer que todos sejam salvos, porque isso aqui ele vai ser destruído. Essa terra onde nós vivemos vai ser destruída. Então, no verso 11, nós encontramos a pergunta que faz a nossa reflexão de hoje. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ora, quando eu leio esse verso, eu fico me lembrando daquelas pessoas não religiosas que muitas vezes chamam os religiosos de fundamentalistas. Nós, religiosos, entendemos que existem um grupo de religiosos que são muito religiosos, né? Nós até dizemos que eles são ortodoxos, ou, se você achar uma palavra um pouco mais forte, fundamentalista. A palavra fundamentalista, ela carrega um certo preconceito, e é isso o que o não religioso pensa do religioso. Por quê? Porque na cabeça do não religioso, quando ele olha para o religioso tenta viver a vida toda quadradinha, certinha ali, de acordo com o código de ética, o padrão de conduta de Deus. E aí então o não religioso, com o seu intelecto, a sua mente, ele quer repensar a religião. Ele não está dentro desse contexto, mas quer repensar esse contexto, ele está fora. É estranho, né? É como nós querermos falar para o peixe como ele deve viver ali. Você vive dentro d'água? Você sabe como é que é? Então, como é que você agora vai ensinar o peixe? É mais ou menos isso. Porém, a gente tem que entender que ninguém gosta de ser recebido a bala. Então,
quando um não religioso aceita o convite para ir a uma igreja, muitas vezes nós encontramos pessoas que não estão com roupas adequadas àquele ambiente de igreja, penteados que não são muito tradicionais, né? A gente julga e condena essas pessoas. E é óbvio, se qualquer ser humano for recebido assim, seja ele religioso ou não, ele nunca mais vai voltar. Ninguém gosta de ser recebido assim. As pessoas, talvez não religiosas, não vão nem querer saber de abrir a Bíblia. Bem, mas esse não era o público de Pedro. O público de Pedro eram os irmãos que estavam enfrentando o problema com os escarnecedores. Os escarnecedores nós vimos. Eram pessoas que provavelmente eram judeus, eles eram de dentro, eles aceitavam Deus como Criador, inclusive, mas estavam desacreditando as orientações, as palavras dos discípulos. Então, Pedro ele utiliza uma didática muito comum no pensamento bíblico. Qual é a didática? É a condenação. É isso mesmo. Você que lê a Bíblia está acostumado a ver que na linguagem profética, quando os profetas chegavam, os profetas geralmente eles davam o quê? Bronca. Eles davam palavras duras, algumas repreensões. É claro que você tem palavras lindíssimas, poesias, palavras de motivação e esperança, mas muitas vezes eles chacoalhavam o povo. Bem, por que o profeta ele chacoalhava o povo? Nós devemos agora nos lembrar de algumas características que o povo judeu tem e que isso vai nos ajudar a entender esse tipo de condenação pessoal que Pedro está trabalhando aqui. Se considerarmos que o povo judeu ele vive de acordo com alguns protocolos da sua tradição, se considerarmos que o povo judeu ele sempre foi educado pela sua mãe, que todo dia mostrava a Torá. Se considerarmos que o povo judeu ele sempre entendeu qual era a sua identidade, fica mais fácil agora ser cobrado. E qual era a identidade do povo judeu? Ora, o próprio Pedro ele escreveu isso na sua primeira carta. Lá no capítulo 2 e no verso 9, nós vamos ver qual é essa identidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora imagina, você ouve todo dia que você deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. Você ouve todo dia que a Torá, que a palavra de Deus, ela é direcionada para mim e para você. Você ouve todo dia que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir, e eles ouviam isso todo santo dia, é óbvio que um dia eles acreditavam nisso, porque eles ouviam isso todo dia. Já pensou se a gente cantasse o hino nacional 3 vezes por semana? Provavelmente o brasileiro nunca ia errar o refrão, porque a gente sempre erra o refrão do hino nacional. A gente não canta, a gente não está acostumado. Mas o povo judeu estava acostumado a ouvir essa identidade, eles sabiam quem eles eram. Se nós hoje tivéssemos esse perfil de entender quem nós somos, seria muito diferente o mundo religioso aqui no Brasil. Inclusive, esse é um ponto curioso. O capítulo 3, ele está dizendo exatamente que aquele que se lembra das palavras dos profetas e guarda os mandamentos de Deus, aí Pedro continua a sua ideia, são aquelas pessoas que são mais felizes, que são mais direcionadas a ouvir a voz de Deus. Pedro, ele é muito pragmático. Ele está colocando em ação a ideia de viver. Viver não é curtir o entretenimento. Viver não é curtir a folga que nós temos do trabalho. Viver é muito mais do que isso. Viver
é colocar em prática aquilo que um dia aprendemos. Olha como isso casa perfeitamente com um colega de Pedro, que também era discípulo. O nome dele era João. E lá em Apocalipse ele escreveu 2 versos que falam exatamente sobre o que Pedro está falando aqui nesse capítulo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. João está dizendo exatamente com umas palavras um pouquinho diferentes, um pouquinho adequadas ali, a mesma coisa que Pedro. Dragão, numa linguagem alegórica, uma linguagem figurada, representa o inimigo. A igreja, numa linguagem figurada, aqui, na linguagem profética, representa a igreja. O povo de Deus, ele tem a mesma característica de Apocalipse, a mesma de Pedro, lá na segunda carta. Vamos para uma outra passagem aqui em Apocalipse. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amigo, eu queria fazer um apelo para você. Você sabe quem você é? Porque o apóstolo Pedro está tentando avisar todos aqueles que querem ser fiéis a prestar atenção nos falsos profetas, nas falsas ideologias, ideias, discursos, narrativas. Apenas a palavra de Deus, a segura palavra de Deus, é que deve ser o nosso guia. É aqui que nós vamos encontrar a verdadeira orientação. Eu gostaria de terminar concluindo com uma oração. Você aceita fazer parte daqueles que vão realmente ouvir as palavras de profecia e guardar os mandamentos de Deus? Porque eu quero fazer isso. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque através da Tua palavra nós temos um guia para a nossa vida. Por favor, que cada um de nós possamos viver, nos comprometendo continuamente a viver de acordo com a Sua vontade. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, foi um prazer estar com você e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, um beijo, até mais.